Mas não vou demorar mais, já me estou a alongar mais nesta introdução e por isso vou passar agora a palavra a quem vai apresentar o primeiro tema que vamos poder ver o trabalho desenvolvido pelos alunos durante este verão. Ora, muito boa tarde. Nós vamos dar início à apresentação dos temas desenvolvidos no projeto Escola de Verão do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial e vamos começar pelo tema número 1. Chamava o Pedro Cardão e o Pedro Nogueira. Vão apresentar o tema desidratação S2D e o óxido value. Portanto, vou Pedro já. Muito boa tarde a todos, espero que se encontrem bem nestes tempos difíceis e estamos aqui para dar um bocadinho a conhecer o nosso trabalho que fizemos ao longo destes últimos meses. Este trabalho ainda assim vai continuar e espero que gostem daquilo que preparámos para vocês. Estaremos disponíveis no fim para alguma pergunta que vocês tenham. Vivemos numa era sem precedentes na história da humanidade. Grande parte da população mundial tem as suas necessidades alimentares preenchidas e apenas uma pequena percentagem dessa população necessita dedicar o seu trabalho à produção alimentar. Estima-se que apenas na União Europeia se desperdiçam anualmente cerca de 100 milhões de toneladas de alimentos. Em Portugal, os valores rondam os 132 kg por pessoa por ano. No hemisfério norte, algumas das maiores causas de desperdício são imperfeições quanto ao peso e forma dos alimentos. Assim, é certamente possível aumentar a eficiência alimentar da produção existente. Este projeto procura ser uma pequena parte da resposta aos desafios enumerados, onde procuramos aumentar a eficiência alimentar, isto é, os alimentos produzidos que efetivamente são consumidos, através do reaproveitamento de desperdícios agrícolas com recurso à secagem. A secagem é um processo atrativo, pois, para além de poder ser feita com energia renovável, permite uma grande redução da quantidade de água presente nos alimentos, que é um dos requerimentos imprescindíveis para a sua deterioração, aumentando assim o tempo útil dos alimentos e, pela diminuição do seu peso, reduz custos de transporte. Após secagem, os alimentos podem obter diferentes cores, texturas, sabores e/ou formas físicas, que poderão ser desejáveis. A escolha de espécies para análise foi baseada em desperdícios provenientes das empresas parceiras. Por exemplo, na Vasco Pinto, o subproduto com maior expressão em peso total é o espinafre. De forma análoga, a mesma análise aos outros parceiros revela-nos que as espécies com mais desperdício são o mirtilo, a framboesa e a salicórnia. Importa então compreendermos melhor a secagem antes da implementação. Apesar da sua grande importância, a secagem é um processo extremamente complexo. Não existe ainda nenhuma teoria unificada satisfatória que reúna e preveja todos os casos, apesar dos muitos trabalhos realizados na área. Assim, o trabalho experimental é essencial na determinação de curvas de secagem. Para além disso, a nossa pesquisa prévia revelou que os parâmetros importantes a analisar no processo de secagem são a temperatura da câmara de secagem, a umidade relativa, o tempo de secagem, a pressão, a velocidade do ar, que devem variar conforme o produto, objetivo e o método de secagem. No tipo de ensaios que executamos, a velocidade do ar e a variação de pressão são desprezáveis. Uma curva de secagem típica é aproximadamente uma exponencial negativa. Representa a variação de umidade relativa da amostra ao longo do tempo e depende dos vários parâmetros de secagem. Nos ensaios que realizamos, a umidade relativa inicial da amostra depende da espécie a analisar, o comprimento da curva depende do tempo de secagem, a cinta horizontal depende da umidade final de equilíbrio e, por fim, a concavidade da curva depende da temperatura. Para a determinação das curvas de secagem, em relação a estes parâmetros, foi necessário realizar 2 ensaios. A secagem completa a 105 graus, para a determinação da umidade relativa inicial de cada espécie, e a secagem parcial a temperatura e umidade relativa constantes, para o desenho da curva de secagem em si. Antes do início dos ensaios, verificámos que os cadinhos de rede existentes para colocar as amostras eram uma mera questão de aplicar a tecnologia de impressão 3D para fabricar novos cadinhos. Requer só material que, após extrusão, suporte temperaturas de trabalho até 60 graus, não contamine as amostras a essa ou inferior temperatura, que facilite a convecção e que seja de impressão simples. O plástico mais indicado para o serviço é o PETG. Após alguns modelos e iterações dos vários designs, chegámos a um resultado que satisfaz os requisitos propostos e procedeu-se à impressão. Para a preparação dos ensaios existem vários cuidados a ter para que os resultados sejam os mais exatos possíveis. É vital assegurar que as amostras são homogéneas entre si, representativas da espécie em estudo,
de massas semelhantes e se encontrem à temperatura e umidade relativa do meio ambiente antes do início do ensaio. Os ensaios a 105 graus de determinação do teor inicial de umidade foram realizados no Laboratório de Termodinâmica da STGV, com o auxílio de uma balança de grande sensibilidade, forno, esticador e cadinhos. Infelizmente, o PETG não tem capacidade de suportar 105 graus. Se calhar os outros cadinhos não são assim tão maus. Após preparação e pesagem iniciais das amostras, assim como a verificação da temperatura atingida no forno, colocaram-se as amostras dentro deste, por pelo menos 6 horas. Findando esse tempo, retiraram-se as amostras do forno e colocaram-se rapidamente no esticador para que possam atingir a temperatura ambiente sem que absorvam a umidade que perderam, já que a sílica presente no esticador garante um ambiente muito seco. Passado outras 6 horas, faz-se a pesagem final das amostras, podendo-se calcular a percentagem de umidade inicial a partir destes dados. Já para desenhar a curva de secagem, realizámos ensaios a temperatura e umidade relativa constante. Estes foram realizados nos laboratórios de ambiente e de madeiras, com câmaras climáticas em cada local, que permitem a programação das condições-alvo. Tentam mantê-las constantes ao longo do tempo e registram o valor de temperatura e umidade dentro da câmara. Após a programação das mesmas, preparação e pesagem das amostras, colocaram-se os cadinhos preparados dentro das estufas e registra-se o tempo de início de ensaio. A cada meia hora depois do início do ensaio, foi necessário pesar e registar todas as amostras, aumentando o tempo de intervalo entre pesagens conforme a diferença de massa até ao final do ensaio. Para além das pesagens manuais, o laboratório de ambiente possui um sistema de pesagem automático que registra o valor de uma das amostras ao longo do tempo. Terminado o ensaio, foram rotuladas as amostras e congeladas em recipiente fechado, para depois serem sujeitas a análises químicas e biológicas pelo Departamento de Ambiente. Efetuámos ensaios até se ter uma condição de cada temperatura e umidade para cada espécie. Ao realizar-se os ensaios, verificou-se que ambas as estufas dão o seu melhor para manter as condições interiores constantes, dando até para perceber quando abríamos a porta da estufa para fazer medições. As diferenças das estufas de madeira e ambiente são claras. As amostras na estufa de ambiente secam muito mais rápido do que na de madeiras, o que faz sentido, visto que a primeira tem uma potência muito maior. No entanto, este detalhe complica comparações entre ambas. Por exemplo, no ensaio da curva de secagem da framboesa a 10% de umidade, podemos ver que a secagem a 40 graus em ambiente foi mais rápida do que a 50 graus em madeiras. No espaço fechado, a potência de extração de umidade é um fator importante nestas curvas. Ainda assim, podemos dizer que, em regra geral, quanto maior a temperatura, menor será o tempo de secagem. Relativamente aos ensaios à mesma temperatura, mas a diferentes umidades, verificou-se que efetivamente a umidade objetivo da estufa é o fator predominante para a localização da assíntota horizontal. Entre as diferentes espécies, podemos concluir que as espécies de secagem mais rápida são o espinafre e a salicónia, pois as folhas têm uma área de superfície maior em relação ao seu volume comparativamente às bagas, o que favorece a secagem. Importa também notar o aparente paradoxo entre o mirtilo e a framboesa. Esta última seca mais depressa numa fase inicial, sendo mais lenta que o mirtilo na fase final. Isto deve-se à morfologia de cada espécie. O mirtilo tem uma casca única em volta de todo o fruto, que implica um início lento, que vai acelerando à medida que a casca fissura. A framboesa, por contraste, tem uma área de contacto inicial maior, que provoca uma secagem inicial mais rápida, mas tem várias pequenas cascas que vão demorar mais a ceder. Embora o projeto Verão Consciência tenha terminado, este projeto ainda não. Iremos continuar com a parametrização das equações de secagem, elaboração e possível publicação de um artigo científico, dimensionamento do secador solar e, finalmente, a montagem do secador solar na STGV para realizar ensaios, já que o antigo secador solar presente no telhado já foi desmontado por uns estagiários. Nada disto teria sido possível sem as várias pessoas que colaboraram connosco. Queríamos agradecer de forma particular aos nossos orientadores, Carlos XIV, Edmundo Marques, Sérgio Lopes e Tânia Ferreira, aos vários amigos e colegas que disponibilizaram a sua ajuda ao longo do projeto, aos seguranças que se fartaram de nos abrir portas mesmo nos fins de semana, aos departamentos de mecânica, de madeiras e de ambiente pela cedência de material e, finalmente, ao IPV que, apesar das muitas dificuldades deste ano 2020, abraçou este novo desafio, fazendo jus ao seu lema: o futuro é agora.